Você já percebeu que sempre existe alguém parecendo mais bonito, mais inteligente, mais amado, mais produtivo e mais feliz do que você? E por mais que você tente melhorar, estudar, trabalhar, cuidar da aparência, agradar as pessoas e provar o seu valor, ainda existe uma sensação silenciosa dizendo: não é suficiente. A pergunta é: de onde vem essa voz? Por que você consegue enxergar qualidades nos outros, mas quando olha para si mesmo encontra defeitos, atrasos e faltas? A psicologia explica que muitas vezes o problema não é quem você é. O problema é a régua injusta que você aprendeu a usar contra si mesmo. A comparação parece inofensiva. Ela começa como uma simples observação. Você vê alguém conquistando algo, recebendo elogios, vivendo um relacionamento, sendo promovido, emagrecendo, viajando, sorrindo numa foto, e em poucos segundos a sua mente transforma aquilo em uma sentença sobre você. Não é apenas "ela conseguiu", vira "eu fiquei para trás". Não é apenas "ele está bem", vira "eu estou mal". Não é apenas "a vida dela parece boa", vira "a minha vida não presta". É assim que a comparação deixa de ser uma informação externa e passa a ser uma agressão interna. A insegurança nasce quando você começa a acreditar que existe algo errado em você porque não corresponde a uma imagem ideal. Ela não aparece do nada. Ela vai sendo construída em pequenas experiências. Uma crítica repetida, uma comparação dentro de casa, um elogio que só vinha quando você acertava, uma rejeição que você não entendeu, uma relação em que precisou implorar por atenção. Com o tempo, a mente transforma essas experiências em crenças. E uma crença é como uma lente. Você não percebe que está usando, mas tudo que você enxerga passa por ela. Talvez em algum momento da sua vida você tenha aprendido que precisava ser excelente para ser aceito. Talvez tenha aprendido que errar era perigoso, que decepcionar alguém significava perder amor, que ser você mesmo não era suficiente para ser escolhido. Então, você cresceu tentando compensar o medo de ser abandonado, compensar a sensação de ser inadequado, compensar a dúvida sobre o próprio valor. Só que existe um problema. Quando a sua identidade nasce da tentativa de provar algo, nenhum resultado descansa a sua alma. Você conquista e ainda se cobra, recebe elogios e desconfia, melhora e ainda acha pouco. A baixa autoestima não significa apenas não gostar da própria aparência. Ela é mais profunda. É uma relação ferida com a própria identidade. É quando você passa a se olhar como alguém que precisa ser corrigido o tempo inteiro. Você não apenas nota defeitos, você se resume a eles. Não apenas reconhece limitações, você se condena por tê-las. Não apenas percebe que precisa crescer, você acredita que enquanto não crescer, não merece amor, respeito, descanso ou pertencimento. A autoestima fragilizada faz a pessoa confundir valor com desempenho. Se produz muito, se sente útil. Se agrada, se sente aceita. Se é elogiada, se sente válida. Mas se falha, se cansa ou é rejeitada, sente como se tivesse perdido o direito de existir em paz. As redes sociais intensificaram isso de uma forma brutal. Antes, você se comparava com pessoas próximas. Hoje, você se compara com milhares de vitrines ao mesmo tempo. Você acorda e vê corpos perfeitos, casais felizes, carreiras incríveis, casas impecáveis, pessoas viajando, treinando, empreendendo, sorrindo, vencendo. Em poucos minutos, sua mente recebe a mensagem de que todo mundo está avançando, menos você. Mas isso não é realidade. Isso é curadoria, é recorte, é edição. A vida real tem louça na pia, boleto, cansaço, insegurança, conflito, medo e dias em que ninguém sabe exatamente o que está fazendo. Só que a mente insegura não interpreta a imagem como imagem. Ela interpreta como prova. Prova de que você está atrasado. Prova de que você não é interessante. Prova de que deveria ser mais. E quando isso se repete todos os dias,
Você começa a se observar como se estivesse sempre em julgamento. Será que falei demais? Será que fui estranho? Será que gostaram de mim? Será que estou feio? Será que vão me trocar? A pessoa insegura não vive apenas a situação. Ela vive a situação e depois vive o tribunal mental da situação. Esse tribunal é cruel porque ele não busca a verdade, busca condenação. Se alguém demora para responder, ele diz: você não é importante. Se alguém elogia outra pessoa, ele diz: você é inferior. Se você comete um erro, ele diz: você sempre estraga tudo. Se vê alguém conquistando algo, ele diz: você nunca vai chegar lá. Perceba a linguagem. Sempre, nunca, ninguém, tudo. A insegurança adora palavras absolutas. Ela pega um episódio e transforma em identidade. Um erro vira eu sou um fracasso. Uma rejeição vira ninguém me quer. Uma dificuldade vira eu não sirvo para isso. A psicologia chama a atenção para algo essencial. Sentimentos são reais, mas nem sempre são provas. Você pode se sentir insuficiente sem ser insuficiente. Pode se sentir rejeitado sem estar sendo rejeitado. Pode se sentir atrasado sem estar fora do tempo. Pode se sentir inferior sem existir inferioridade real. O sentimento mostra uma experiência interna, mas não necessariamente uma verdade sobre quem você é. O problema é que, quando a dor é antiga, ela parece verdade. Uma ferida emocional repetida vira familiar, e aquilo que é familiar, muitas vezes, a mente confunde com realidade. Talvez você não se sinta suficiente porque aprendeu a olhar para si pelos olhos de quem te feriu. Você usa a voz de uma crítica antiga como se fosse consciência. Usa o desprezo de alguém como se fosse diagnóstico. Usa uma rejeição do passado como se fosse previsão do futuro. E, sem perceber, continua tentando convencer pessoas imaginárias de que agora merece respeito. Trabalha demais para calar uma voz. Se cobra demais para não ser criticado. Agrada demais para não ser deixado. Se diminui demais para não incomodar. Só que nenhuma dessas estratégias cura a insegurança. Elas apenas mantêm você preso no medo. A pergunta que muda tudo não é: como eu faço para ser melhor do que os outros? A pergunta é: por que eu preciso me sentir melhor do que alguém para conseguir me sentir bem comigo? Quando o valor próprio está machucado, a pessoa busca superioridade como anestesia. Ela acredita que se for mais bonita, mais rica, mais desejada, mais admirada, finalmente vai descansar. Mas a superioridade nunca cura a inferioridade. Ela apenas disfarça. Uma autoestima verdadeira não nasce de se colocar acima dos outros. Nasce de parar de se colocar abaixo. Você não precisa vencer todas as comparações para ter valor. Você precisa sair do jogo que mede seres humanos como produtos em uma vitrine. Você não é uma versão atrasada de outra pessoa. Você não é um projeto defeituoso. Você não é uma soma de falhas esperando aprovação. Você é uma pessoa em processo, com história, limites, potência, feridas, desejos e possibilidades. E processo não é fracasso. Processo é movimento. Para começar a mudar, observe a comparação sem obedecer a ela. Quando a mente disser, ela é melhor do que eu, pergunte, melhor em quê? Segundo qual critério? Com base em qual recorte? E por que isso diminuiria o meu valor? A comparação perde força quando deixa de ser automática e passa a ser investigada. Depois, pare de transformar sentimentos em sentenças. Dizer eu me sinto insuficiente é diferente de dizer eu sou insuficiente. A primeira frase abre espaço para cuidado. A segunda fecha a identidade em condenação. Também é necessário revisar a forma como você fala consigo. Muita gente diz coisas para si que jamais teria coragem de dizer a alguém que ama. Você é ridículo. Você nunca consegue. Você estraga tudo. Ninguém vai te querer. Você está ficando para trás. Imagine uma criança ouvindo isso todos os dias. Ela cresceria confiante ou assustada. E agora perceba, existe uma parte sua que escuta exatamente esse tom há anos. A autocrítica pode até parecer disciplina, mas quando vira humilhação, ela deixa de orientar e passa a ferir.
Você não precisa se destruir para melhorar. Precisa aprender a se corrigir sem se abandonar. Autoestima não é se achar perfeito. É conseguir se olhar com verdade sem transformar verdade em violência. É reconhecer defeitos sem concluir que você é um defeito. É admitir erros sem apagar suas qualidades. É desejar mudança sem odiar quem você é agora. É entender que você pode estar em construção e ainda assim ser digno de respeito. A maturidade emocional começa quando você para de esperar uma versão ideal de si mesmo para só então se permitir existir em paz. Comparação, insegurança e baixa autoestima formam um ciclo. Você se compara, se sente menor, tenta compensar, se cobra demais, falha por ser humano, confirma a crença de insuficiência e volta a se comparar. Para quebrar esse ciclo, você precisa inserir consciência no ponto em que antes havia automatismo. Antes de se atacar, perceba. Antes de se diminuir, questione. Antes de se moldar para agradar, respire. Antes de concluir que não é suficiente, pergunte de onde veio essa exigência e se ela é justa. Você nunca vai se sentir suficiente enquanto usar como medida uma versão impossível de si mesmo. Essa versão que nunca erra, nunca decepciona, nunca cansa, nunca sente medo, nunca precisa de ajuda, nunca é rejeitada, nunca tem dúvidas. Essa pessoa não existe, e tentar se tornar uma pessoa inexistente é uma forma silenciosa de tortura emocional. A liberdade começa quando você entende que ser humano não é um defeito a ser superado. Então, da próxima vez que você sentir que nunca é suficiente, não corra imediatamente para se consertar. Pare por um instante e escute a pergunta escondida atrás da dor. O que em mim está pedindo acolhimento e não cobrança? Talvez a sua insegurança não esteja pedindo mais perfeição. Talvez esteja pedindo segurança. Talvez a sua baixa autoestima não esteja pedindo mais comparação. Talvez esteja pedindo reconexão. Talvez a parte de você que se sente pequena não precise de uma prova de grandeza, mas de uma presença constante dizendo: eu não vou te abandonar toda vez que você não corresponder. Porque no fundo, sentir-se suficiente não é acreditar que você é melhor do que todos. É parar de negociar o próprio valor a cada erro, a cada silêncio, a cada rejeição, a cada foto, a cada comparação. É construir dentro de si um lugar onde você possa voltar, mesmo quando o mundo não aplaude. E quando esse lugar começa a existir, algo muda. A vitória do outro deixa de ser ameaça. A crítica deixa de ser sentença. O erro deixa de ser identidade. E a sua vida deixa de ser uma tentativa desesperada de provar valor para se tornar um caminho real de crescimento. Você não precisa sair deste vídeo se sentindo invencível. Precisa sair se percebendo com mais humanidade. Porque a cura da insuficiência começa assim. Quando você troca a pergunta, o que falta em mim, por o que aconteceu comigo para eu acreditar que sempre falta algo. Essa mudança tira você da condenação e te leva para a compreensão. E onde existe compreensão, pode nascer cuidado. Onde existe cuidado, pode nascer mudança. E onde existe mudança, aquela voz que dizia: você nunca será suficiente, começa pouco a pouco a perder autoridade. No fim, talvez você descubra que não precisava se tornar alguém impossível de criticar. Precisava apenas parar de se olhar com olhos que nunca foram seus. A comparação pode gritar, a insegurança pode tremer, a baixa autoestima pode insistir, mas nenhuma dessas vozes precisa ser o comando final da sua vida. Você pode aprender outra forma de se enxergar, uma forma mais justa, mais madura, mais verdadeira. E quando isso acontece, você não vira perfeito, você vira livre. Livre para crescer sem se odiar, livre para admirar sem se diminuir, livre para errar sem se destruir, livre para existir sem pedir desculpas por ainda estar em construção,